para que crendo tenhais vida em seu nome. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra possa ter guarida em nosso coração. Revela a tua palavra, Senhor, aquilo que tu tens colocado no nosso coração. Ó Deus, revela isso a cada um que está aqui nesse culto e aqueles que ainda virão, que estão em casa, Senhor. Revela esta palavra para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia. Eu quero trazer assim rapidamente alguns pontos sobre esta afirmação do apóstolo João. O evangelho de João, ele é um evangelho diferente, ele é mais, podemos dizer assim, teológico, do que Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos sinóticos, que falam muita coisa de Jesus, mas que não entram muito na questão de Jesus como homem e como Deus. Mas se você começar a ler o evangelho de João, você vai ver que João já introduz ali, lá no primeiro capítulo, que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? E o verbo se fez carne. Aí o verbo é a comunicação de Deus, é Deus se comunicando com o homem. Desde o Antigo Testamento, Deus falando, buscando o homem, falando com o homem, dialogando com o homem. E essa revelação vai crescendo até chegar em Jesus Cristo, que é a revelação total de Deus sobre a terra. Então Jesus, ele veio do céu, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, né? Porque ele nasceu da semente do céu, em um ventre humano, e assumiu a forma de homem. Eu não quero falar muito sobre isso nesta manhã, mas eu quero falar um pouco sobre o que João diz, né? Ele falou, eu escrevi tudo isso aí, que está no livro, aquilo que o Espírito Santo me revelou, e foi escrito no Evangelho de João, com uma finalidade. Tudo isso tem uma finalidade. Tudo está escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, para que crendo, e é também o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então, crer, crendo e ter vida. Sabe, Deus me falou muito nessa semana sobre isso. O Espírito Santo tocou no meu coração, né? Lendo o Evangelho de João, chegando a essa conclusão aqui, que se nós quisermos realmente ter vida sobre a face da terra, a vida que Deus prometeu para nós, a vida que está estipulada por Deus para cada um de nós e para a humanidade toda, alguns pontos nós temos que observar aqui. Primeiro dele, para que você tenha a vida que Deus quer que você tenha, é necessário que você creia no que está escrito na palavra de Deus. Então, se você quer ter uma vida real, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida sobre vida, que é a vida que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida sobrenatural a vocês. Eu vim para dar vida e vida com abundância, vida plena para vocês. Você não nasceu apenas para sofrer neste mundo. E não nasceu apenas também para viver no bem bom. Quem acha que é isso já se decepcionou muitas vezes, né? Não existe só o bem bom. Não existe só saúde. Não existe só bastante dinheiro. Não existe só tudo que a gente quer. No mundo nós temos aflições. Estava falando ali com o irmão José. Chove tanto para nós aqui, né? E em outros lugares do nosso país, pessoas estão aí com sede e a terra secando. São as aflições do mundo. Vemos as guerras, os conflitos. Quantas vezes temos tantos problemas em nossa casa, no nosso dia a dia. E há momentos em que há um hiato assim, parece que não há doença. O dinheiro dá para tudo, ainda sobra, né? Só passeio, etc. É bom se a gente pode desfrutar disso, mas a gente sabe que isso tudo
não é realmente uma vida completa, não é? Então, para que você tenha a vida completa, é necessário que você creia o que está escrito na palavra. É que João disse, ó, tudo isso no capítulo, no versículo que nós lemos lá, João 20:31, tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, vocês possam ter vida em seu nome. Então, para que você tenha vida mesmo, para que você vença o dia a dia, é necessário que você creia naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Concorda comigo? Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir aqui é crer, é admitir. Quando você admite aquilo que está na palavra de Deus para você, para a humanidade toda, quando admitimos isto, quando tomamos posse disso e dizemos, apesar de tudo, eu creio na tua palavra, então a fé vai aflorando a cada dia. A fé vem pelo admitir. Ouvir aí é admitir, não é só ouvir. Eu ouvi, né? Como ouço muitas vozes, há muitas vozes nesse mundo, mas eu ouvi, eu realmente assumi, eu admiti, eu admito o que está na palavra de Deus como regra de fé e prática, como o manual do construtor, do Criador em minha vida. Eu admito, aleluia, amém? Então, é interessante que nesse mesmo texto lá, um pouco antes, né? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E eu fico pensando assim, esse pregar, é a responsabilidade de cada cristão pregar a palavra. Mas o Espírito Santo me diz o seguinte: como as pessoas vão crescer na fé se elas não ouvem a palavra, se elas não leem a palavra? E a minha avó paterna, ela aprendeu a ler, ela só lia a Bíblia, ela não conseguia ler nenhuma outra coisa. Aí a gente achava que ela tinha decorado, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pegava um texto lá de Apocalipse, lê aqui, vó. Ela lia. Era para ler um jornal, para ler outra coisa, ela não conseguia ler. Tem pessoas que não podem ler, mas hoje, se você tem alguém em casa que não pode ler, leia a Bíblia para essa pessoa. Ou coloque, né, um áudio sobre a Bíblia. Mas você que sabe ler, como ouvirão se não há quem pregue? Como você pode assumir a palavra se você não busca a palavra, se você não vai na palavra? Então, quer ter uma vida feliz, vai para a palavra. Amém? Ouve a palavra, admita a palavra. Sabe, e isso, a palavra de Deus, ela vai criar em você uma qualidade de vida, uma forma de vida, um estilo de vida. A palavra de Deus, ela vai criando um estilo de vida. Não é o pastor que cria um estilo de vida sobre você. Não é a igreja que cria com normas um estilo de vida sobre você. A igreja ajuda, o pastor ajuda. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, o culto, tudo isso ajuda, porque é um culto alicerçado na palavra de Deus. Não é na filosofia humana e nem naquilo que a igreja humanamente quer. Por isso que tem muita confusão, né, entre as pessoas. Mas é aquilo que a palavra tem para nós. Aleluia. Então, se você quer realmente ter um status de vida divino, você precisa receber a palavra, você precisa crer, admitir que tudo isso foi escrito para a sua alegria, para a sua paz, para a sua vitória e para a vida eterna quando você deixar este mundo. Amém, amados? Há uma frase aqui que eu gostei muito, que diz assim:
qualidade de vida, uma forma de vida, um estilo de vida. Então, o que é assimilar a palavra? É a vida de Deus em contraste com o tipo de vida com a qual estamos familiarizados nessa dimensão terrena. Então, a palavra de Deus vai trazer um estilo de vida para nós em contraste com aquilo que a gente está familiarizado a viver, aquilo que o mundo está familiarizado a trazer para nós e que nós nos aceitamos. Eu estava comprando um artigo ali num bazar para minha esposa, que ela trabalha, né, com crochê, essas coisas. E eu vi muita gente entrando naquela loja, um armarinho grande, comprando coisas para o dia das bruxas. É chapéu, é véu, é abóbora, né? É um monte de coisa, né? É caveira, é isso, é aquilo. E a moça que estava me servindo, a senhora, eu disse assim, olha, as pessoas vêm, trazem tudo isso para a sua casa e depois não sabem por que as crianças não dormem à noite. Trouxeram perturbação, trouxeram trevas, trouxeram comunicação das trevas, mas todo mundo faz, é bonito, a escola quer, o mundo quer, sabe, aquela enxurrada de coisas, é um estilo de vida, mas quando você assimila a palavra de Deus, Deus traz o céu para o seu estilo de vida, amém, amados? Deus não traz as trevas, Deus nos traz os mortos para falar com você, não existe isso, e você não precisa consultar mortos, bruxaria, seja lá o que for, tudo isso na palavra. Depois no final, eu vou só deixar aqui uma série de versículos para vocês lerem em casa, ou depois pegar no vídeo aí, não é? Mas é um estilo de vida. Muita gente deixa de se converter ou de frequentar uma igreja porque diz assim, bom, se eu me tornar crente, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer mais isso, eu vou virar o quê? Né? Vou virar o quê? Que vai sobrar o quê para mim? E muitas vezes nós, igreja evangélica, a gente é culpado disso. Porque a gente impõe uma série de regras sobre as pessoas. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós falamos da nota negativa, mas não apresentamos a nota positiva. Se você viver, se você crer, se você admitir a palavra de Deus, você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça. E você vai ter uma vida sobre vida, uma vida de paz. Em qualquer circunstância da sua vida, você vai ser vencedor. Aleluia! Ou vencedora. Amém, amados? Bom, então a primeira pergunta é essa. Você crê na palavra de Deus? Lógico que eu creio. Às vezes a gente sai aqui pela rua evangelizando e a gente fala, você crê na Bíblia? Se eu não crer na Bíblia, eu vou crer no quê? Né? Mas nunca abriu a Bíblia. Peguei uma pessoa e disse assim, a Bíblia foi escrita por um monte de homens, de pessoas, papel aceita tudo. E eu falei, bom, você está trazendo algo, né, que muita gente pensa. Mas eu pergunto o seguinte, você já leu a Bíblia para você criticar a Bíblia? Não, nunca leu a Bíblia. Eu tenho certeza que quem começa a ler a Bíblia vai admitir que é a palavra de Deus, aleluia. Amém, amados? Então, você crê na palavra de Deus. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto, né, é crer no que está escrito. Segundo ponto, não basta apenas crer. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não basta apenas crer. Eu acho que ela não ouviu, viu? Fala com alegria assim, não fala assim, não basta crer, não basta, não. Não basta apenas crer, é necessário praticar. Amém, amados? Crer, a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Ele sabe o que está escrito na palavra, e sabe mais do que muitos de nós, hein?
Mas nós temos que crer. E a lei não basta apenas crer, mas é necessário a prática. Como sendo o estilo de vida, deveria ser normal a prática da palavra e nos trazer alegria. Se a palavra traz um estilo de vida para nós, e nós cremos nela, então nós temos que avançar um passo e trazer esta fé, e trazer como estilo de vida com alegria, com prazer, com normalidade. A palavra de Deus deve ser normalidade em nossa vida, aleluia. Não deve ser uma coisa assim, pesada, uma coisa assim, não, hoje eu tenho que ler a Bíblia. Tem pais que dizem assim, ó, você está de castigo, você vai ler agora 50 salmos, de joelhos, olhando para meu cinto que está pendurado ali. Se você parar de ler, vai comer a guasca, né? Não, com prazer. Estamos apresentando a Luísa. Ensinar a criança com prazer, com alegria. Então não basta apenas crer, mas sim praticar. Sendo um estilo de vida, a prática deveria ser algo normal, com alegria e com prazer. Amém, amados? Faz isso. Experimente praticar a palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Mas eu quero ler aqui, agora com você, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 22. 22 ao 25. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Sobre a prática, da palavra. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. Até o 25 eu li, né? Então, aquele que pratica, olha aqui o fechamento, que eu gosto muito disso aqui, será feliz no que realizar. Se nós apenas cremos, mas não praticamos, é como ver o nosso próprio rosto num espelho, a nossa aparência, saímos de lá, daqui a pouco precisa o espelho de novo, não é? Tem gente viciada no espelho, não é? Então, vai para o espelho de novo, tá bom assim, não tá bom assim, depois já se esqueceu. Então, se a gente não pratica com alegria a palavra, ainda que a palavra venha e nos exorte, a exortação da palavra, a palavra exortar significa soerguer, levantar. A palavra de Deus sempre foi para nos erguer, nos levantar. A vontade de Deus não é que sejamos caídos, oprimidos, não. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, disse Jesus, e eu vou aliviar vocês. Aleluia! Então, queridos, olha, o fechamento desse versículo 25 assim, é maravilhoso, né? O praticante operoso será bem-aventurado no que realizar. Então nós temos que praticar a palavra. Praticar no dia a dia. Vou falar um pouquinho no terceiro e último ponto aqui. Mas você pode ler depois Mateus capítulo 7, versículo 24, ali até o 27, que fala que aquele que ouve a palavra, aquele que pega esses ensinamentos e pratica, é semelhante a um homem, isso Jesus dizendo, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa onde? Aonde mesmo? Na areia.
Quem já fez castelinho de areia, né? Aí vem a água e leva tudo. Ou alguém sai correndo lá do guarda-sol, passa por cima e arrebentou tudo, né? Mas vem a chuva, vem a tempestade, vem os problemas, vem as dificuldades. Aonde vai se fortalecer? Não tem fundamento, não tem base. Não tem. Nossas famílias estão sem base, porque falta a palavra. Quando vem um problema, aí ninguém sabe como resolver. Vai resolver na pancada, no grito. Vai resolver com aquilo que vem no Facebook, na internet. Vai resolver com um monte de coisa, mas se esquece da palavra. É areia, gente. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalham os que a edificam. Então, leia com atenção e veja como está a sua vida. Você está firmando a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu dia a dia, na rocha que é Jesus ou na areia que é este mundo? Mas a pergunta desse segundo ponto é: ouvintes ou praticantes? Agora eu vou fazer uma coisa que interessante. Olha bem no olho da pessoa que está ao seu lado aí, não é? Diga assim: você é ouvinte ou praticante? Não precisa responder, né? Fica só com a pergunta, né? Você é ouvinte ou praticante? Né? Agora faz mais uma perguntinha aí, vai. A sua vida está na rocha ou na areia? Não precisa responder, só pergunta. Na rocha ou na areia? Terceiro e último ponto. É necessário, então, para você ter a vida que Deus quer que você tenha. Não é a igreja, eu, pastor, ou esse ou aquele. Mas que Deus quer que você tenha. É necessário que você tenha uma vida com Cristo. Se você quer ter uma vida que Deus quer que você tenha, você precisa ter uma vida com Cristo. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 20. O capítulo 2, melhor, desculpe. Gálatas 2:20. Quero ler com você aqui esse trecho, esse versículo. É bem conhecido, mas eu quero ler com você. Viu? Logo, já não sou eu quem vive. O apóstolo Paulo dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não queremos ter uma vida que Deus quer que a gente tenha. Nós precisamos afirmar isso que Paulo afirmou aqui. É certo que se você ler depois, né, Gálatas, você vai ver que ele estava falando sobre a lei. A lei trazia o pecado, a condenação do pecado. E ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Você poderia dizer assim: bom, eu não consigo cumprir toda a palavra. O pastor está dizendo que eu tenho que viver a palavra, eu tenho que crer, eu tenho que praticar, mas tem muita coisa que eu não consigo praticar, ou eu quero praticar e não consigo praticar. E assim também a lei vinha sobre os homens, sobre as pessoas do Antigo Testamento, e trazendo o que era pecado, e trazendo também o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito alto. Se vocês quiserem chegar comigo, ter vida comigo, ter comunhão comigo, vocês têm que cumprir toda essa lei. E ninguém conseguiu cumprir, a não ser Jesus. Aleluia, amém? Então, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Significa o seguinte, que na morte de Cristo,
ele foi incluído, e cada um de nós fomos incluídos. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 6 também. Nós fomos batizados na sua morte, isto é, incluídos na sua morte. E agora já a condenação da lei, do pecado, não tem mais poder sobre nós, porque nós morremos com Cristo a morte do pecado, a condenação do pecado. Nós morremos com Ele na cruz do Calvário. Ele nos substituiu, Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda essa coisa ruim da nossa vida. Ele levou na cruz do Calvário, e Ele cumpriu por nós toda a lei, e deu a nós a graça. Pela graça nós somos salvos, aleluia, amém, amados. Não se apavore, você não vai conseguir cumprir toda a Bíblia, mas o Senhor cumpriu por você. Viva nele, amém? Viva com Jesus, viva com o Senhor. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. E a vida que eu vivo agora na carne, essa vida natural, eu não vivo mais por mim, por aquilo que eu quero apenas, por aquilo que eu penso, que não é da vontade de Deus, mas eu creio na palavra, eu admito a palavra, eu creio na palavra, eu creio nele, e nele eu venço todas as coisas. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, amém, amados. É maravilhoso viver a palavra. Crucificação com Cristo é a participação na sua morte e na sua vida. O Evangelho é exatamente isso. Você morre para o pecado. Pastor, então eu não vou pecar mais, porque o morto não sente nada. Não, é no sentido espiritual. Você morreu para a condenação do pecado, para o estilo de vida de pecado, não é? Nós falamos sobre isso. A palavra de Deus vai te moldar e vai trazer a você o estilo de vida do céu, de Cristo. Então é necessário que você esteja nele, que estejamos nele, pela unção do Espírito Santo, a palavra de Cristo habitando em nós, e nós habitando nele. Nós vamos então a cada dia vencer o pecado, vencer o mundo e viver uma vida espiritual com alegria, aleluia. A alegria do Senhor a nossa força é, aleluia. Então, queridos, morte para o pecado é para o princípio do pecado, é nova vida, amém. Às vezes, por não entender, a pessoa diz assim: poxa, mas eu já pequei hoje, acabou. Jesus já riscou meu nome do livro da vida. Todo pecado confessado e largado é pecado perdoado. Se você pecou hoje, um pecado específico, você confessa esse pecado de hoje foi perdoado. Amanhã você peca a mesma coisa. Você vai confessar o mesmo pecado amanhã. Não vai remontar o de hoje com o de amanhã. O de hoje Jesus já levou na cruz do Calvário. De amanhã Ele vai levar, se você confessar sinceramente. Assim você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, na santificação da sua vida, confessando os vossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, amados? Pecado de hoje, confessado, já foi levado. Pecado de amanhã, mesmo que seja o mesmo, vai ser levado até você não praticar mais, até você receber aí do Senhor a unção vinda do Espírito Santo e superar isso em sua vida. Aleluia! Quem crê que o Senhor faz isso, diga aleluia. Não são regras, não são cobranças humanas. É a sua intimidade com o Senhor, é o seu reconhecimento, o seu quebrantamento. Não posso mais viver assim, não consigo mais viver assim. Eu quero o estilo de vida de Jesus em minha vida. Eu quero o caráter de Jesus em minha vida. Eu quero a unção do Espírito Santo na minha vida. Naquilo que eu olho, naquilo que eu falo, no meu relacionamento conjugal, naquilo que eu penso da minha família. Estamos conversando com a irmã Sueli sobre o problema, o dilema das famílias hoje,
que é a falta de obediência, de honra dos filhos para com os pais. Os filhos que não honram os seus pais, sejam eles quem forem, perdoa o seu pai se ele te magoou, perdoa sua mãe se ela não foi exemplo para você. Faça alguma coisa, viva em Cristo Jesus tudo é modificado. E a palavra de Deus diz que os filhos que não honram os seus pais, eles não vão ser felizes. Você tem que ter o estilo de vida de honra. Honra o seu pai, honra a sua mãe, respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, não sei quem é. Respeita a si mesmo e você vai ver que a glória do Senhor vai vir sobre a sua vida. A alegria do Senhor vai vir sobre a sua vida. Aleluia! Se o seu pai já morreu, se a sua mãe já morreu e você não conseguiu honrar, fala com Jesus. Não fala com eles que eles não vão ouvir. Fala com Jesus e diz assim: Senhor, me perdoa porque eu não honrei meu pai, eu não honrei minha mãe, eu falei isso, eu fiz isso. No mundo tudo é normal, mas quando você está em Cristo, há uma vida diferente. O princípio do pecado já não é alegria para você, e você vence a cada um deles em Jesus. Amém? É a morte para o eu. O que é ser crucificado com Cristo? É morte para o eu. A vida que eu vivo agora, diz Paulo lá no Gálatas 2:20, né? Que eu vivo nessa carne, que eu vivo em mim. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para a glorificação do nome do Senhor. Vivo no Senhor. Meu eu, minha vontade, ela atrapalha muitas vezes, ou quase todas as vezes. Pastor, mas eu vou me anular, não posso fazer mais nada. Você vai fazer tudo, mas na vontade do Senhor vai ser diferente. Então é necessário quebrantamento, né? Então a pergunta que ecoa neste terceiro ponto aqui: até que ponto você quer morrer para você mesmo? Né? Eu gostaria que a gente ficasse em pé nesse instante. E eu vou só ler o último texto aqui. Você em pé mesmo. Eu acho muito interessante. Colossenses. Medite nisso, né? Faça essas perguntas a você mesmo. E deixa Deus agir na sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E versículo de número 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que significa isso? Que na cruz do Calvário, Jesus cravou a cédula do seu pecado que te condenava. E agora você é livre para servir a Deus. E você tem mais um triunfo aqui, um trunfo, que é a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre as trevas, a vitória sobre aquele que quer te derrubar, que é o inimigo da sua vida, da sua alma, do seu ser. É aquele que opera neste mundo. Mas Jesus já o expôs. Ele veio como triunfante. Ele trouxe a vitória para cada um de nós sobre as obras das trevas. Amém? Então a primeira pergunta que eu quero fazer a título de orar por você, onde você está. Primeiro, você crê e admite a palavra de Deus? Quero fazer uma oração para você, para que você que não tem admitido a Bíblia,
aqui ou em casa. Ah, pastor, eu creio na Bíblia, mas ela está lá num canto, quando dá eu vou ver. Não tenho atração pela palavra, não me atrai. Tenho tantas coisas, quero orar por esse primeiro ponto. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, e nós queremos vida plena neste mundo. Queremos ter paz, queremos ser vitoriosos. E nós reafirmamos agora que cremos na Tua palavra. E eu oro por todos aqueles que estão aqui e que estão em casa e que, crendo, mesmo crendo, não tem atração pela Tua palavra. Passa um dia, uma semana, passa um mês, um ano, e lê 1 ou 2 versículos esporádicos na Bíblia, mas não tem atração pela palavra. Espírito Santo vem com poder. E agora quebra, Senhor, quebra, Senhor, quebra, Senhor, esta corrente que afasta as pessoas da palavra, ou que não dão alegria às pessoas em ouvir a palavra. Caia isso por terra e venha sede e fome pela palavra. Que o comichão nos ouvidos caia por terra agora, ó Deus, e que a palavra possa estar vindo com alegria em cada vida. Eu repreendo isso na vida das pessoas que passam um dia todo sem conseguir ir pela palavra, que não tem uma constância na palavra. Caia por terra isso, Senhor. Eu repreendo também na mente, como diz o apóstolo, que o diabo ele cega o entendimento. Repreendo essa cegueira espiritual que não permite as pessoas crerem na palavra de Deus. Caia na vida da nossa família, caia isso por terra, na vida dos vizinhos, dos amigos, de pessoas que estão nos ouvindo, de cada um de nós aqui no templo. Oh, em nome de Jesus, queremos ter uma mente liberta para a palavra de Deus. Fome e sede, como temos fome, temos sede material. Inquieta, Senhor, inquieta a gente, que a gente não venha dormir sem ler a Tua palavra, um dia 24 horas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, agora também queremos a prática da palavra. Caia por terra tudo aquilo que nos desvia da prática da palavra, e que achamos maçante, que achamos que não vamos conseguir, toda inserção do inimigo no ouvido, dizendo não, você não consegue, você pecou, você não vai conseguir. Caia por terra isso agora. Nós queremos, nós assumimos no poder do Espírito Santo a prática da palavra na graça do Senhor. Aleluia. Nós recebemos, mais uma vez, nós admitimos a graça, a misericórdia, a confissão de pecados, mas nós queremos, Senhor, que a Tua palavra seja um estilo de vida em nossa vida, e não o nosso estilão de vida, o nosso eu. Pai, oramos também por esse terceiro ponto, nossa comunhão contigo. Oh Deus, nós cremos que foi cravada na cruz do Calvário a cédula da nossa condenação, por isso nenhuma condenação há para os que estão em Ti, Senhor. Mas muitas vezes nós andamos pelo caminho da condenação. Pedimos, ó Deus, uma bênção, um estilo de vida para o casal, um estilo de vida para a família, um estilo de vida no trabalho, no serviço, na sociedade, o que falamos, o nosso linguajar, o que vemos, o que pensamos. Ó Deus, pedimos uma bênção para os filhos, para que possam honrar os seus pais, para que possam honrar, ó Deus, aqueles que os pais já morreram, ou os pais estão envelhecidos. Ó Deus, recebe essas vidas em confissão de pecados, que haja honra para a família, Pai. Aconteça o que acontecer, queremos vencer no estilo de vida que vem de Ti. Confessamos diante de Ti os nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro por todos que estão aqui, por esses 3 pontos, e por todos que estão nesta live, por esses 3 pontos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Você pode dizer amém, aleluia. Diga assim: eu creio na palavra de Deus. Eu quero praticar a palavra de Deus. E eu quero viver em Cristo.